Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso. E hoje a gente vai abordar o processo de abolição da escravatura no Brasil, que é um episódio histórico extremamente relevante, extremamente significante, processo muito importante que nos ajuda a compreender de que maneira que ocorreu o processo gradual de emancipação dos cativos no Brasil. Bem, interessante nós termos em mente o fato de que a mão de obra predominante durante os períodos colonial e imperial no Brasil foi a escravidão. A escravidão permeou todas as atividades econômicas desenvolvidas no circuito produtivo aqui no Brasil. Você teve, por exemplo, a utilização de mão de obra escrava na agricultura comercial, no cultivo de cana-de-açúcar, no cultivo de algodão, de café, por exemplo. Tivemos também a utilização de mão de obra escrava nos árduos trabalhos da mineração. Os escravos estavam envolvidos em atividades urbanas, em atividades rurais. Tínhamos também escravos domésticos realizando uma série de tarefas nas casas de seus senhores. Tivemos também escravos urbanos que atuavam nas ruas das vilas, dos arraiais e cidades brasileiras, os chamados negros de ganho. Enfim, a escravidão esteve nas mais variadas atividades econômicas no Brasil. Entretanto, já no início do século XIX, a modalidade de trabalho escravo começou a receber grandes contestações, principalmente no continente europeu. A Inglaterra, por exemplo, a partir de 1807, começou a condenar veementemente a utilização do trabalho escravo. E olha que a Inglaterra tinha participado ativamente do comércio de escravos. Do porto de Liverpool, por exemplo, partiram vários navios negreiros. Mas agora a postura é diferente. O parlamento britânico resolveu começar a fazer uma campanha contra o tráfico negreiro. Não por meras razões humanitárias, mas principalmente por razões econômicas. Portanto, a Inglaterra, ela aboliu o trabalho escravo, nesse contexto do início do século XIX, e começou a fazer críticas contumazes ao tráfico negreiro e também à mão de obra escrava. Até porque escravo não recebe salário. Se não recebe salário, não é economicamente ativo, não compra, não é um consumidor em potencial. A Inglaterra pressionou inicialmente Portugal, durante o período colonial brasileiro, e depois de nossa independência política, a Inglaterra também exerceu pressão sobre os governos imperiais do Brasil, sinalizando pela extinção do tráfico de escravos. A Inglaterra, nesse período, século XIX, adota uma série de medidas contrárias à manutenção do tráfico negreiro. E o Brasil se vê forçado a assinar esses acordos. Mas é preciso dizer que o Brasil não cumpre esses acordos com a Inglaterra. Afinal de contas, o tráfico negreiro se constituía numa atividade econômica extremamente significativa, que gerava em torno de 1000% de lucros. Imagina isso, uma atividade que gera 1000% de lucro. É claro que é uma atividade extremamente significativa. Os escravos que eram adquiridos nos entrepostos localizados no litoral africano eram vendidos nos mercados de escravo no Brasil a peso de ouro. É claro que, com tudo isso, os traficantes de escravos, os mercadores de escravos, enriqueceram-se muito.
com o tráfico negreiro. E o processo abolicionista no Brasil, ele foi lento e gradual, foi gradativo, a passos de tartaruga. Muito moroso esse processo, que acabou perdurando durante cerca de 80 anos. Então, para acabar com a escravidão em terras brasileiras, nós tivemos um processo extremamente lento, um processo muito gradual, que foi conduzido pelo parlamento brasileiro do jeito que a aristocracia, que fazia uso da mão de obra escrava, desejava. Ou seja, uma emancipação lenta e segura. Uma emancipação muito morosa. Até porque a mão de obra escrava sustentava a nossa economia durante a primeira metade do século XIX, principalmente. Mas ocorreram diversas pressões sobre o tráfico negreiro no Brasil. Nós temos, por exemplo, a pressão exercida pela Inglaterra, que faz com que o governo imperial se comprometa a acabar com o vil comércio, ou seja, com o tráfico negreiro. O governo imperial passa a analisar o fim do tráfico. Desde a época do período joanino, a Inglaterra já sinalizava a Portugal em relação ao tráfico negreiro. Com a independência do Brasil, os ingleses começaram a negociar com Dom Pedro I para que ele também desse fim a essa infâmia. E no reinado de Dom Pedro II, o longo reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, a Inglaterra também bateu duro nessa questão, exigindo que o Brasil acabasse de vez com o tráfico negreiro. Só que isso, evidentemente, contrariava os interesses econômicos da elite escravocrata, que fazia uso dessa modalidade de trabalho. A justificativa para essas pressões inglesas sobre o tráfico negreiro, sobre a escravidão no Brasil, inicialmente seriam razões humanitárias. Só que isso é uma justificativa, é um pretexto. Na verdade, sabemos que os fatores determinantes para esta veemente crítica por parte da Inglaterra em relação ao tráfico de escravos e também à vigência da escravidão no Brasil eram razões econômicas. A Inglaterra queria desestimular o trabalho escravo no Brasil no sentido de promover uma elevação substancial no mercado consumidor brasileiro. Essa era a real intenção da Inglaterra, eram os reais fatores, os fatores preponderantes que fazem com que a Inglaterra passe a criticar cada vez mais o tráfico negreiro, a vigência da escravidão no Brasil durante o século XIX, já visando o aumento do mercado consumidor. A Inglaterra, no ano de 1845, aprovou uma importante lei, denominada Bill Aberdeen. Vamos analisar o contexto histórico em que ocorre a aprovação da referida lei. 1845, temos então meados do século XIX, gente. Um ano antes, ou seja, 1844, o parlamento brasileiro havia aprovado a lei, uma lei interessante, a chamada Tarifa Alves Branco. Pois bem, essa tal Tarifa Alves Branco elevava de maneira substancial a cobrança sobre mercadorias importadas, produtos importados que entravam nas alfândegas brasileiras. Isso afeta especialmente os comerciantes ingleses, pois estes até então pagavam apenas e tão somente
15% de imposto nas alfândegas brasileiras. A partir da decretação da tarifa Alves Branco, eles passaram a pagar entre 30% e 60%. Portanto, dobrou e quadriplicou a cobrança desses impostos. É lógico que os ingleses ficaram muito irados com a aprovação dessa referida lei. E qual vai ser a represália da Inglaterra? Eles vão decretar o chamado Bill Aberdeen, 1845. Vamos explicar o que foi essa lei. Esta lei dava para a Marinha de Guerra britânica o direito de aprisionar navios negreiros no Atlântico. Com isso, os ingleses acabaram apreendendo cerca de 625 embarcações brasileiras. Cerca de 625, olha, um número expressivo, cerca de 625 embarcações brasileiras acabaram sendo aprisionadas, apreendidas pela Marinha Britânica. Esses navios conduziam escravos para o Brasil. Então a Inglaterra visava atingir a questão do tráfico negreiro para o Brasil. Mas observe com atenção este gráfico que foi extraído da obra da senzala A Colônia, de autoria da historiadora Emília Viotti da Costa, que aponta para uma elevação sistemática do número de escravos que entraram no Brasil. Veja, 1845, que é a data da decretação do Bill Aberdeen, 19.453. 1846, 50.325. 1847, mais de 56 mil escravos entraram no Brasil. 1848, 70 mil. Então, apesar da proibição decretada pela Inglaterra, continuaram a entrar no Brasil um grande contingente de africanos escravizados. Evidentemente que era impossível para a Marinha de Guerra britânica policiar toda a extensão do Atlântico. Então, evidentemente, que muitos navios negreiros continuaram fazendo o intercâmbio África-Brasil e conduzindo milhares de negros escravizados para o Brasil. No ano de 1850, foi a vez do parlamento brasileiro aprovar a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz era ministro da Justiça. E essa lei determinou a proibição do tráfico intercontinental de escravos. Isto é, a partir desta data, se tornava proibida a entrada de escravos provenientes da África no Brasil. Então, desta vez, é o parlamento brasileiro que aprovou uma lei proibindo o tráfico de escravos. Mas veja, esta lei proibiu o tráfico externo de escravos, a obtenção de novos lotes de africanos escravizados para serem trazidos para o Brasil. Esta lei não impediu, por exemplo, o tráfico interno de escravos. E também ela não impediu a ocorrência da escravidão no Brasil. Mas ela atingiu a estrutura do modelo escravista brasileiro, na medida em que era proibida, a partir de então, a vinda de escravos provenientes da África para o Brasil. Diante da impossibilidade de trazer novos escravos africanos, foi tentado o tráfico interprovincial.
isto é, a transferência de escravos de regiões decadentes, principalmente as áreas nordestinas, para regiões mais influentes do ponto de vista econômico, leia-se as áreas cafeeiras da região sudeste do Brasil. Entretanto, meus amigos, nós temos que sublinhar também que esse tráfico interprovincial de escravos não conseguiu suprir a demanda de escravos, que era cada vez maior, por conta da própria expansão da lavoura cafeeira nesse período no Brasil. Então, nesse contexto, da segunda metade do século XIX, nós temos cada vez mais um crescimento do abolicionismo no Brasil. Afinal de contas, o Brasil era o único país escravista do mundo. Os demais países já haviam abolido a escravidão. Os Estados Unidos aboliram a escravidão no contexto que sucede à Guerra Civil Americana. Até mesmo Cuba aboliu a escravidão antes do Brasil. O Brasil era, portanto, o último país escravista do mundo e enfrentava graves, severas críticas internacionais, principalmente da Inglaterra. E enfrentava também críticas internas, feitas por intelectuais, por profissionais liberais que compunham o chamado abolicionismo. Então, nesse contexto histórico, tivemos variadas formas de defesa da causa da abolição no Brasil. Tivemos, por exemplo, a via parlamentar, a defesa no parlamento brasileiro do abolicionismo. Joaquim Nabuco é a figura exponencial dentro do parlamento brasileiro em defesa da causa abolicionista no país. Joaquim Nabuco escreveu, por exemplo, a obra O Abolicionismo. Aliás, a questão abolicionista era extremamente polêmica, extremamente complexa no parlamento brasileiro, na medida em que os deputados e senadores ou eram escravagistas ou defendiam os interesses políticos e econômicos da aristocracia rural dependente da mão de obra escrava. Portanto, este era um tema extremamente melindroso, um tema polêmico tratado no parlamento brasileiro. E tínhamos também a atuação de jornalistas. A outra via de atuação em defesa da causa abolicionista no Brasil, na segunda metade do século XIX, era a mobilização da opinião pública, principalmente através dos jornais, dos periódicos, onde vai se destacar, onde vai ser uma figura proeminente, José do Patrocínio, que era proprietário de jornais no Rio de Janeiro, jornais nitidamente abolicionistas. Então aqui estão algumas das principais lideranças da causa abolicionista no Brasil. Joaquim Nabuco, que atuou no parlamento brasileiro em defesa da abolição. José do Patrocínio, André Rebouças, o engenheiro André Rebouças, Luiz Gama, advogado Luiz Gama, que também atuou brilhantemente em defesa da causa da abolição, e o poeta dos escravos, o baiano Castro Alves. Esse só para citar algumas das importantes lideranças políticas e intelectuais da causa abolicionista. Porém, nós não podemos esquecer que a abolição contou com participação efetiva de escravos alforriados, de escravos, não é? Há um protagonismo negro muito grande nesse processo. A causa abolicionista, ela não teria êxito se não fosse a participação efetiva de quem eram os mais interessados. Que eram os mais interessados?
os negros escravizados. Então há, sem dúvida, um protagonismo negro também no processo de emancipação dos cativos, no processo que a gente chama de abolicionismo. Bem, com o crescimento da causa abolicionista, sobretudo após a Guerra do Paraguai. Por que a Guerra do Paraguai é importante para o crescimento da causa abolicionista no Brasil? Porque a maior parte do exército brasileiro nesta guerra era composta por negros, os chamados voluntários da pátria, em sua imensa maioria, eram escravos ou ex-escravos, que recebiam a alforria para lutar no exército brasileiro. Portanto, após a Guerra do Paraguai, o exército passa a se posicionar favorável à causa da abolição. O exército não vai mais querer correr atrás de escravo fugitivo, muito pelo contrário, o exército vai apoiar a causa abolicionista. E aí são criadas várias organizações em defesa da abolição, associações, clubes que vão começar a pressionar o modelo escravista no Brasil e vão enfrentar a resistência da aristocracia rural, sobretudo a aristocracia do Vale do Paraíba, onde estavam os barões do café, que eram frontalmente opostos à ideia de abolição da escravidão no Brasil. Entretanto, o Oeste Paulista, que por sua vez já possuía uma mentalidade mais capitalista, um pensamento mais moderno, inclusive utilizando mão de obra livre dos imigrantes, era mais favorável a esse processo abolicionista no Brasil. No Oeste Paulista, além da utilização da mão de obra escrava, nós também tínhamos a utilização do trabalho livre dos imigrantes europeus. Em 1880, surgiu no Brasil a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que passou a angariar fundos para libertar os escravos. Angariava fundos mediante a realização de rifas, de saraus, arrecadando donativos para a compra de cartas de alforrias, no sentido de estimular a concessão de alforrias no Brasil, de desestimular ao mesmo tempo o trabalho escravo, de fazer duras críticas a esse modelo de utilização de trabalho tão aviltante para a condição humana. Temos também nesse período um aumento significativo das fugas, por isso que eu falei para vocês agora há pouco. Sem a participação efetiva dos mais interessados na abolição, ou seja, dos negros escravizados, isso seria impossível. Então, no contexto dos 10 anos que antecedem a aprovação da lei que aboliu definitivamente o caráter oficial do trabalho escravo no Brasil, nós tivemos uma verdadeira avalanche de fugas no Brasil, a famosa onda negra, o crescimento das fugas de escravos e a concessão de cartas de alforrias. Porque é importante você internalizar o fato de que a maioria da população brasileira era contra a escravidão, pessoal. Na segunda metade do século XIX, se fosse feita uma pesquisa de opinião, iria ficar evidente que a maior parte dos brasileiros via com maus olhos a vigência da escravidão. Queria logo acabar com essa crueldade, com esse modelo de utilização do trabalho escravo. Perfeito? Então, a quem interessava a manutenção da escravidão no Brasil? Aos proprietários de escravos, à elite, à aristocracia rural que dependia do trabalho escravo. Mas a maioria da população brasileira queria logo acabar com essa infâmia. Então é por isso que são aprovadas inúmeras leis abolicionistas que visavam levar a uma emancipação gradual dos cativos. Temos, então, na segunda metade do século XIX, o crescimento do abolicionismo no Brasil. Esse processo abolicionista
teve a liderança da sociedade civil. Isso aqui é importante. Por que é importante? O processo do abolicionismo é um processo que vai ser liderado pela sociedade civil brasileira. Ele não tem uma liderança do governo imperial brasileiro, muito menos do parlamento brasileiro, deputados e senadores. Não, essa liderança é da sociedade civil. São intelectuais, são profissionais liberais, são estudantes que vão unir forças pela causa do abolicionismo, contando com o aval e o protagonismo dos mais interessados, ou seja, da população negra escravizada no Brasil. Por isso que tivemos a formação de inúmeras associações, vários clubes abolicionistas que foram instalados no Brasil, que passaram a realizar eventos em prol da conscientização do benefício que seria a abolição da escravidão no país, enfrentando sempre a oposição dos escravocratas no país, como nos mostra esta charge do Agostini, onde nós vemos aqui, pessoal, de um lado quem está? De um lado aqui estão os nossos abolicionistas. Ali estão os abolicionistas defendendo a abolição, defendendo a emancipação dos cativos. E de outro lado, quem é que está? Deste lado estão elementos da aristocracia rural brasileira que não quer de forma alguma conceder liberdade aos negros. O parlamento brasileiro aprovou uma série de leis. Então vamos listar aqui algumas das leis importantes aprovadas no parlamento brasileiro, no sentido de promover a abolição. Então nós temos aqui algumas leis importantes. Vamos colocar aqui a primeira. É a Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz, como nós já vimos anteriormente, ela estabeleceu o quê? O fim do tráfico intercontinental de escravos. Tornou proibida a vinda de novos contingentes de escravos da África para o Brasil. Muito bem. A segunda lei abolicionista foi a chamada Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre é a segunda lei, que ela foi criada em 1871. Vamos colocar aqui a data exata da promulgação desta referida lei. A terceira lei importante, lei abolicionista, foi a chamada Lei dos Sexagenários, promulgada no ano de 1885. E, finalmente, a última e mais importante das leis abolicionistas foi a chamada Lei Áurea. A Lei Áurea, que foi aprovada no ano de 1888 pela princesa Isabel. Então é importante você ter esta cronologia das leis aprovadas pelo Parlamento brasileiro. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Lei do Ventre Livre, 1871. Lei dos Sexagenários, 1885. E, finalmente, a Lei Áurea, 1888. Vamos, então, abordar cada uma dessas referidas leis. Nós já falamos o que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico intercontinental de escravos. Legal. Então agora nós vamos analisar as outras leis abolicionistas, a começar pela Lei do Ventre Livre, também chamada Lei do Rio Branco, que libertava os filhos de mulher escrava nascidos a partir da promulgação
desta lei, a criança permanecia sob a guarda do Senhor até a idade de 8 anos. Quando ela atingisse esta idade, o Senhor receberia uma indenização do fundo de emancipação. Caso o Senhor não recebesse esta indenização, ele poderia utilizar os serviços deste indivíduo que nascera livre até os 21 anos de idade. Perfeito? Então vamos compreender. Lei do ventre livre libertava os filhos de mulheres escravas a partir de 1871. Portanto, os que nascessem a partir dessa data estariam livres. Porém, permaneciam sob os cuidados de seu senhor até 8 anos. Com a idade de 8 anos, eles seriam considerados definitivamente livres, se o senhor recebesse títulos públicos do fundo de emancipação. Caso isso não ocorresse, este indivíduo permaneceria trabalhando para o seu senhor até completar 21 anos de idade. Podemos dizer que essa lei aí estava tapando o sol com a peneira. Uma lei que trouxe ínfimos resultados, insignificantes resultados. Na verdade, o que o parlamento brasileiro mais desejava era esvaziar o movimento abolicionista e garantir aos proprietários uma transição segura para a mão de obra livre. Ou seja, promover uma lenta transição do trabalho escravo para o trabalho livre, no sentido de não prejudicar os interesses econômicos dos senhores escravos. Essa foi a chamada Lei do Ventre Livre de 1871, que, como bem dissemos, teve resultados pífios, resultados insignificantes, uma vergonha. Até 1880, para os senhores terem uma ideia, apenas 4.500 escravos foram libertos pelo Fundo de Emancipação. Sabe o que isso equivale? 0,3% do contingente de escravos que viviam no Brasil naquela época. Uma vergonha. Diante do fracasso aí da lei do ventre livre, a sociedade civil continuou sua luta pela causa da abolição, incentivando campanhas de libertação voluntária, a concessão de alforrias. E um exemplo emblemático foi a província do Ceará, que entre 1882 e 1884 promoveu de maneira pioneira a libertação dos escravos. Então, no Brasil, foi pioneiro na libertação dos escravos o Ceará, que o fez entre 1882 e 1884. Vamos então para uma próxima lei, né? A Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885. Esta lei também é chamada de Saraiva-Cotegipe. Ela concedia a liberdade aos escravos acima dos 65 anos de idade. Lembrando que o tempo de vida do escravo, o tempo médio, a expectativa de vida de um escravo no Brasil naquela época era em torno dos 40 anos. Então essa lei, podemos dizer, que beneficiava muito mais aos senhores de escravos do que propriamente os escravos. Porque esta lei que visava libertar
os escravos anciãos, ou seja, os escravos idosos, aqueles acima dos 60 anos de idade, beneficiariam muito mais os senhores que iriam se livrar daqueles, aspas, bem grandes, velhinhos imprestáveis, porque não teriam mais que alojar e nem alimentar esse escravo ancião que não tinha mais forças para o trabalho na lavoura. Ou seja, seria uma verdadeira condenação à morte desses indivíduos, que deixavam de ser escravos e passariam a ser indigentes. Isso mesmo, deixavam de ser escravos e passavam a ser verdadeiros mendigos. Porque onde é que pessoas com mais de 65 anos de idade iriam conseguir emprego para a sua subsistência, para a sua própria sobrevivência? Seria praticamente impossível. Então esses escravos iriam se tornar indigentes nas ruas das vilas e cidades brasileiras. Tudo bem? Então mais uma lei inócua, uma lei ineficaz. Esta lei dos sexagenários promoveu a libertação de um número reduzidíssimo de escravos. Afinal de contas, pouquíssimos atingiam tal idade. E quando atingiam, evidentemente, como é que iam ter uma colocação digna no mercado de trabalho? Praticamente impossível. Na verdade, essas leis eram uma tentativa do governo de aplacar o movimento abolicionista, que cada vez mais ganhava força, principalmente através da imprensa no Brasil. Mas isso não aconteceu. O governo não conseguiu desmobilizar o abolicionismo no país. Muito pelo contrário. A causa abolicionista cresceu mais intensamente ainda e foram incentivadas cada vez mais fugas de escravos. E aí surgem a ação dos chamados caifazes. Quem que eram os caifazes? Os caifazes eram advogados ou estudantes de direito que auxiliavam os escravos nas fugas das senzalas, das fazendas, que escondiam esses escravos, que dificultavam a recaptura desses escravos fugitivos. A ação dos caifazes também foi fundamental, minando ainda mais a estrutura que sustentava o modelo escravocrata no Brasil. Então, ficou praticamente impossível manter a vigência do modelo escravocrata no Brasil, porque crescia a olhos vistos a causa abolicionista, crescia a onda negra, isto é, as fugas cada vez mais massivas de escravos das fazendas. Seria impossível segurar esta onda negra. E aí chegamos ao ano de 1888, quando a princesa Isabel, que era regente do trono brasileiro na ausência de seu pai, o Dom Pedro II, que tinha ido para a Europa para tratamento de saúde, a princesa Isabel, que era favorável à abolição da escravidão, mas que segurou ao máximo para aprovar essa lei, porque sabia que ela ia perder base do apoio que sustentava o segundo reinado, isto é, a aristocracia rural, que dependia do trabalho escravo. 13 de maio de 1888 foi aprovada a Lei Áurea, contendo apenas 2 artigos. O artigo 1º: é decretada a extinção do trabalho escravo no Brasil. E o artigo 2º: revogam-se as disposições em contrário. Com isso, então, tivemos a abolição definitiva da escravidão oficial no Brasil. E a princesa Isabel, tratada por alguns como a redentora, por ter assinado a lei
que acabou com a escravidão oficial no Brasil. Entretanto, nós temos que fazer uma análise mais pormenorizada, fazer uma interpretação mais coerente da assinatura da Lei Áurea. Para historiadores monarquistas, a assinatura da Lei Áurea simbolizou um heroísmo imperial. Por quê? Porque Dom Pedro I e a princesa Isabel perderam o trono brasileiro. Pois os senhores sabem muito bem que 1 ano após a decretação da Lei Áurea, isto é, no ano de 1889, aconteceu a proclamação da República. Então, para os historiadores monarquistas, a assinatura da Lei Áurea foi um ato heróico. A princesa Isabel quase foi uma mártir. Por quê? Ela sacrificou o próprio trono para promover a libertação dos escravos. Já para os historiadores republicanos, a abolição veio fruto da pressão exercida pelos abolicionistas radicais e republicanos, que eram intransigentes defensores da causa abolicionista. O movimento negro, por exemplo, não considera a princesa Isabel como uma heroína, como a redentora. Por que razão? Porque eles vão dizer que a Lei Áurea, o 13 de maio, conduziu os negros à miséria e ao abandono. Ou seja, a Lei Áurea foi seguida pela exclusão social dos negros no Brasil. É por isso, entre outras coisas, que o movimento negro não elegeu o 13 de maio como o dia de luta contra o preconceito racial, pela afirmação dos brasileiros negros. Muito pelo contrário, eles escolheram o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Afinal, o 20 de novembro lembra a luta contra a escravidão. 20 de novembro de 1695 é a data em que Zumbi dos Palmares foi morto. E Zumbi é o principal símbolo da luta contra a escravidão no Brasil. Liderou o Quilombo dos Palmares. Então essa data simboliza o quê? Simboliza que para a conquista não apenas da escravidão, mas a conquista de direitos por parte da população negra e pobre do Brasil foi fruto de constantes lutas, e não um presente, uma benesse dada por uma princesa branca. Temos ainda uma análise feita por historiadores de esquerda que apontam para a causa do medo branco diante do crescimento das fugas dos escravos, a chamada onda negra, que seriam possíveis insurreições de escravos. E já a escola paulista, os marxistas, historiadores marxistas, apontam que foi a pressão exercida pelos cafeicultores do Oeste Paulista, que utilizavam-se de mão de obra livre de imigrantes e que eram claramente republicanos, que contribuiu para a abolição. Portanto, são várias formas de se ver o mesmo fato histórico, dependendo então da inclinação ideológica de cada um desses grupos. Apontam para um dos fatores que levaram à abolição da escravidão no Brasil, a promulgação da chamada Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou num pergaminho fino, utilizando-se uma pena de ouro cravejada de brilhantes, no dia 13 de maio de 1888, um domingo, 3h15 da tarde. Bom, como consequências da abolição, consequências da aprovação da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, nós tivemos o aumento do processo de enfraquecimento do Império. Por que isso aconteceu, professor Edenilson? Isso aconteceu porque,
Com a aprovação da Lei Áurea, que aboliu a escravidão oficial no Brasil, o Império perdeu a sua base de apoio mais poderosa, que era formada pelos escravagistas, pela aristocracia rural brasileira, que passa a apoiar a causa republicana. Por quê? Porque essa abolição, olha aqui, detalhe importante, você anota no seu caderno, abolição sem indenização. Abolição sem indenização, ou seja, o governo não indenizou os antigos proprietários de escravos. Isso, claro, desagradou os interesses dos escravagistas, que passaram a apoiar a causa republicana. Eles são chamados republicanos do 13 de maio, fator importantíssimo para a grande degringolada, ou seja, para a queda do segundo reinado no Brasil, para a queda de Dom Pedro II, que aconteceu um ano depois da abolição, ou seja, em 1889. Como a gente pode ver aqui nessa charge de Agostini, chamada A Grande Degringolada, onde escravos e índios estão lutando pela liberdade e levando o governo ao precipício. Então esta carroça, que simboliza o governo imperial, conduzindo o nosso monarca, o imperador Dom Pedro II, está virando. Então isso quer dizer o quê? A queda da base de apoio do segundo reinado, que levou então ao fim da monarquia no Brasil e à proclamação da República. Os libertos pela Lei Áurea, e foram quase 800 mil, foram deixados à miséria. Então aqui você pode assinalar uma outra importante característica, uma outra importante consequência da abolição da escravidão no Brasil. Nós tivemos uma abolição sem inclusão. Não teve inclusão dessa massa de aproximadamente 800 mil indivíduos que foram simplesmente lançados à sarjeta, sem terras para cultivar, sem assistência social, escolas, hospitais. Resultado disso tudo: exclusão do negro na sociedade brasileira. O negro livre do açoite na senzala, preso na miséria da favela. Esta frase, que foi retirada do samba enredo da Mangueira em 1988, por ocasião da comemoração dos 100 anos da abolição, retrata bem de que maneira que foi as consequências diretas, o resultado direto da abolição. O negro livre do açoite na senzala, mas preso na miséria da favela. Ou seja, exclusão social do negro na sociedade brasileira, abandono dos negros, sem assistência médica, sem educação, sem amparo, troca da senzala pela favela. Essa importante consequência da abolição no Brasil, no contexto do segundo reinado, finalzinho do ocaso do segundo reinado no Brasil. Pois bem, meus amigos, chegamos aqui à reta final de mais uma aula, onde nós falamos sobre o movimento abolicionista, a abolição da escravatura no Brasil. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e te vejo na próxima aula. Até mais.